Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que está acontecendo em uma edição especial aqui em Alegre, no Inova Capixaba, um dos maiores fóruns de tecnologia e inovação voltada para o agronegócio. E dentro desse contexto, a gente está recebendo aqui em nosso estúdio o CEO e empresário da BuzzTech, o Rafael Ramos. Seja muito bem-vindo, Rafael. Obrigado. É um prazer estar aqui no Aqui Notícias, portal aí, né, bem conhecido do Sul Capixaba, do Caparaó, e para trazer um pouquinho, né, de informação sobre tecnologia, sobre robótica educacional e aquilo que a gente precisa entender para quem tem filho, né, que está estudando hoje nas escolas, a importância disso para o seu filho, para a sua filha, por que a educação tecnológica é tão importante para o futuro deles. Ok, então, Rafael, me explica uma coisa, o que é a BuzzTech, né? A gente sabe que o Buzz aí é de ônibus, o Tech de tecnologia. Ônibus e tecnologia, explica pra gente um pouco o que é isso. Então, a BuzzTech é um ônibus tecnológico em que nós pensando, né, eu e a equipe lá na empresa, os meus sócios, pensando em como oferecer para o poder público, para o município. Aí já vou deixar um dado bem importante, que hoje apenas 8% das escolas no Brasil têm robótica educacional. Desses 8%, aí é juntando escolas públicas e privadas, desses 8%, menos de 1% são escolas públicas. Então, a gente tem aqui um apartheid, né? A escola privada, mesmo que são poucas, né? 8% no universo de 100 ainda é pouco. Em países aí da Europa, os Estados Unidos, Canadá, Oriente Médio, China, em que desde os 3 anos de idade todas as crianças já têm contato com a educação tecnológica. O Brasil ainda está engateando, mas nesse universo de 8%, menos de 1% dessas escolas que têm robótica educacional são escolas públicas. Então a gente tem essa apartheid do que o privado tem, o público não tem. Então, para levar esse serviço até a escola pública, aquelas famílias que não têm condição, né, de pagar uma escola pública, uma escola privada para o seu filho, às vezes a criança gosta de tecnologia e o serviço público não oferece. Então, a minha ideia, né, a nossa ideia do BuzzTech foi ter um laboratório móvel de educação tecnológica e robótica educacional, de sorte em que a gente pega, né, o nosso ônibus, o Buzz, né, vem do ônibus, vamos falar aqui no popular, a gente desmonta o nosso busão, desmonta ele todo, tira a cadeira, tira os bagageiros e lá dentro monta uma sala de aula. Uma sala de aula preparada para receber os alunos e eles fazerem os cursos, né, de educação tecnológica e de robótica educacional. Então lá tem tablet, tem note, tem kits de robótica de última geração. Então a gente para na porta da escola, o aluno entra lá no nosso ônibus tecnológico, se popularizou aí nas feiras como ônibus tecnológico, entra no nosso ônibus tecnológico e lá ele consegue, né, fazer uma aula com cursos voltados para tecnologia e a robótica educacional. Bacana, bacana. Rafael, a gente sabe que assim, você falou aí dessa deficiência, né, que existe na questão de formação, né, até Sim. mesmo nas escolas. Como é que seria, né, o caminho, qual seria o caminho para que as pessoas pudessem ter acesso, principalmente os jovens e adolescentes, né, a esse tipo de conhecimento? Seria por meio de uma parceria público-privada? Isso. Como é que é feito esse tipo de contrato entre a BuzzTech e o poder público? Então, nosso foco são prefeituras. Uhum. Então, a gente faz contato com as prefeituras. A prefeitura, né, vai lá, conhece o projeto, nos contrata e os alunos eles fazem o curso sem pagar. É gratuito para os alunos. Quem paga a BuzzTech é a prefeitura, é a cidade que seu filho mora. Né? Então, cobre aí dos vereadores da cidade, do prefeito, do seu prefeito, para nos procurar. Então, a prefeitura nos contrata, a gente fica na cidade por um tempo, né, mínimo de 1 ano. O mínimo é 1, o máximo é quanto de tempo que nós temos metodologia para crianças de 3 anos de idade até o 3º ano do ensino médio. Temos metodologia preparada para isso. Então, a prefeitura nos contratando, a gente fica em algum ponto específico da cidade, ou alguns pontos, ou para na porta das escolas, tem a facilidade de atender aquela parte da população que mora nos distritos. A gente sabe que aqui no Espírito Santo tem uma particularidade de que, principalmente nas cidades do interior, todas as cidades têm alguns distritos bem populosos. Nós estamos aqui em Alegre hoje, a feira está acontecendo aqui em Alegre. Alegre tem Celina, que é um distrito, né, que é bem grande, tem a Vila do Café,
tem River. Então, e a gente sabe que você tirar, né, seu filho de casa, lá do distrito, para trazer para a sede, às vezes é trabalhoso. Então, a gente tem a facilidade de chegar até o aluno. A gente vai até um ponto mais próximo do aluno, atingindo os distritos, e o caminho é esse. A prefeitura nos contratar, a prefeitura paga a Bustec, e a população em geral, né, os jovens, as crianças da cidade, elas fazem os cursos aí bancados pela prefeitura. Ok. Só para situar o nosso internauta, né, nós estamos conversando com o Rafael Ramos, ele é empresário, né, CEO da Bustec, estamos falando sobre tecnologia voltada para a educação. Rafael, a gente sabe que tem alguns desafios, né, nesse processo, assim, Sim. por ser uma empresa nova no mercado, que trata de um segmento que é promissor, muita gente ainda não conhece. Aí eu quero saber de você, dentro desse desafio, alguma prefeitura já se interessou? Já há alguma conversa, algum contato para a implantação desse modelo de ensino? Já sim, eu quero dar uma notícia aqui em primeira mão. Algumas prefeituras já nos procuraram, estamos conversando aí com possibilidade de começar com algumas prefeituras já no ano que vem, mas nós temos uma prefeitura que foi pioneira aqui no Espírito Santo. Foi a primeira prefeitura que nos procurou, que foi a prefeitura de Alegre, que recebe aqui o evento, recebe a feira, e a primeira cidade do Espírito Santo a contratar a Bustec foi a cidade de Alegre. Nós vamos estar começando o trabalho aqui dia 16 de outubro, fazendo, né, um trabalho de palestra com os alunos, né, que é a nossa primeira etapa do processo, explicar a ele aquilo que eles vão fazer. Nós vamos trabalhar aqui a segunda quinzena de outubro, novembro e dezembro. E uma outra novidade para a população, principalmente quem mora aqui em Alegre, para os alegrenses, é que Alegre terá a primeira colônia de férias digital do estado do Espírito Santo. Bacana. Às vezes tem aquela família que nas férias o filho fica com tempo ocioso, não tem o que fazer, não vai viajar. O que essa criança fica fazendo em casa? Aqui em Alegre não vai ter isso. Nós vamos ter a nossa colônia de férias, que vai acontecer lá na Praça da Estação. Então, o seu filho, nas férias, ele vai estar adquirindo conhecimento, ele vai estar interagindo com outras crianças, vai estar entendendo um pouco melhor desse universo da educação tecnológica, da robótica educacional durante as férias. E em fevereiro, a gente começa o trabalho aí junto com o ano letivo nas escolas. Entendi. Sobre essa questão aí da colônia de férias, muito bacana, tá? Até eu já me interessei. Olha só. Então, assim, essa colônia de férias, ela é como se fosse um pacote do serviço do Bus? Um pacote que vai junto com o serviço. Nós fizemos uma pesquisa e nós vimos que as férias é muito importante para as crianças, né? Para dar uma resetada, né? Descansar. Só que durante as férias, se a criança ela não tem nenhum contato com a leitura, ou se a gente não, vou falar no popular, se a gente não força ela a pensar, o cérebro, se ele não é exercitado, ele vai regredindo. Então, nas férias, as crianças elas perdem de 10% a 20% da capacidade do aprendizado dela. Então, o ideal, os especialistas dizem que pelo menos uma vez na semana, a gente, mesmo nas férias, dê alguma atividade para essa criança fazer. Então, por isso que nós pensamos nesse pacote da colônia de férias. Então, nós vamos fazer um cronograma aqui com os alunos da cidade de Alegre, em que uma vez na semana eles vão passar o dia com a gente lá no ônibus, e lá eles vão fazer atividades, não só algo voltado para a tecnologia, nós vamos levar jogos, xadrez, brincadeiras, e a parte, né, claro, né, que chama a atenção deles, a parte, né, tecnológica, da programação e da robótica. Entendi. Essas conversas já estão avançadas junto à Secretaria de Educação? Na verdade, Alegre já está fechado. Já tem data, inclusive, para iniciar a colônia de férias. A colônia de férias vai começar dia 8 de janeiro. Primeira semana de janeiro. Show. Segunda semana, né? Segunda semana de janeiro já começa a colônia de férias. Aí a colônia de férias, a gente fica um mês fazendo a colônia de férias. Aí em fevereiro começa o processo já do início do ano letivo. Entendi. Rafael, a gente já está finalizando o nosso bate-papo, né? Mas assim, eu queria entender um pouco, né? Você que é desse mercado, né? Quais são as tendências, né? Desse mercado de tecnologia que você, assim, que já milita, né? Já tá ali no meio. O que é que você acha que, assim, poxa, a partir de agora, o mercado vai exigir X curso, X capacitação? Então, vou dar um dado bem legal, que é do Fórum Econômico Mundial. Esse é um dado muito importante para vocês, pais. No último Fórum Econômico Mundial, que aconteceu nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa sobre as profissões. E nessa pesquisa que eles fizeram, eles chegaram a um dado muito importante, de que 65%
das crianças e jovens que estão na escola hoje, então seu filho, pai, mãe, que está na escola, que está estudando, eles vão exercer profissões que ainda não existem. E durante a feira, várias escolas visitaram o nosso ônibus e eu converso sobre isso com as crianças e faço a pergunta para eles se eles acham que essa pesquisa de fato é verídica ou não. E todos eles falam que sim. E realmente é, porque as profissões estão mudando. Então eu vou dar um exemplo aqui da nossa feira. Nossa feira é uma feira de inovação na área do agronegócio. A tecnologia chegou no agronegócio. Nós temos aqui hoje fazendas que fazem pulverização usando drones. Sim. Já está é uma substituição de mão de obra. Nós temos fazendas de café, o Caparaó é conhecido, né, por ser um grande produtor, exportador de café, em que eu já fui em fazenda há 10 anos atrás que a gente apanhava café com as mãos. Hoje tem uma máquina que põe o café, a colheitadeira. Então, até no agronegócio a tecnologia está presente. Imagina na indústria, né, no comércio. Então, hoje em dia, a tecnologia está em tudo. Então, é um conselho porque eu dou para os jovens e que eu vou dar agora para jovens, para pai, para todo mundo aí que está ligado no Aqui Notícias. Para a criança e para os jovens, aqueles que ainda estão na escola, a tecnologia é muito importante. Porque provavelmente o filho de vocês vai trabalhar com algo que ainda não existe e essas profissões que estão surgindo, todas elas são voltadas para a área da tecnologia. Ah, tem a colheitadeira lá que põe o café. Alguém programou a colheitadeira? Sim. Alguém dá manutenção nessa colheitadeira? Mesma coisa com os drones. Lá no Oriente Médio já estão testando drone tripulado. Já tem países em que drones transportam órgãos para transplante. Então, tudo isso envolve tecnologia, envolve programação, envolve inteligência artificial, automação. Então, o jovem de hoje, para o jovem de hoje, eu falo que a tecnologia não é nem importante para eles entenderem e começarem a estudar. É obrigação. É obrigação porque quando chegar a vez deles de entrarem no mercado de trabalho, as profissões que vão existir quando chegar na vez deles, todas elas vão ser voltadas para a tecnologia. Então, vou dar um exemplo aqui para a gente encerrar muito simples. Sim. Você é da Bahia, você me falou, né? Isso. Então, eu implantei robótica educacional em mais de 20 escolas no sul da Bahia. E eu fui implantar robótica numa cidade que chama Eunápolis, Sim. lá no sul da Bahia. E lá, numa reunião que eu fiz lá, um pai falou comigo, poxa, eu sou padeiro. E a padaria que eu trabalho, hoje, eu não preciso fazer quase nada para fazer o pão. Porque o forno lá é um forno todo automatizado que eu tive que ir para São Paulo fazer um curso para mexer nesse forno. A automação chegou na padaria. Bacana. Então a gente acha que está longe da gente, que está na indústria, que está lá em São Paulo, nas indústrias, não. Não tá. A tecnologia, a inteligência artificial, a automação está presente já em todos os lugares. Sim. Bom? É muito bacana, né, Rafael? E assim, a BuzzTech chega aí para fomentar esse mercado, para, no caso, dar oportunidade das crianças, né, terem acesso a essa informação cada vez mais cedo. Essa é né? a nossa missão. A nossa missão é levar a robótica, é levar a tecnologia, levar para nossas crianças, levar para os nossos jovens e principalmente a parcela menos favorecida da população, Sim. que não tem condição de pagar uma escola particular, que está lá na escola pública, que são boas escolas. Estão falando aqui com o Rafael, que veio de escola pública, me formei em escola pública, fiz Instituto Federal, fiz faculdade como bolsista. Então, se a gente tem oportunidade, a gente consegue vencer na vida. Eu quero dar oportunidade para essas crianças. Igual eu tive oportunidade um dia, eu quero dar oportunidade para eles de fazerem, né, nas suas escolas, ter uma robótica, uma educação tecnológica de qualidade, igual tem nas escolas particulares. Por que não ter no público também, né? Sim. Então é isso. Parabéns, Rafael, pela iniciativa. Muito obrigado pela oportunidade de estar levando aí essa informação. E obrigado aí pelo bate-papo. Ok, e assim finalizamos mais uma edição do Aqui Pode, o podcast do aquinoticias.com, que acontece em edição especial aqui em Alegre, na Inova Capixaba, que é um dos maiores fóruns de tecnologia e inovação voltada para o agronegócio. Até a próxima.